Oi pessoal, aqui é o Luciano novamente. Nós hoje vamos continuar com a aula especial do grupo CNS Sobrevivendo no Shogi. Vamos fazer hoje a segunda parte. E vocês devem estar notando que o meu cabelo está um pouco mais comprido do que na ocasião da primeira aula. Eu estou de moletom também, porque se passaram alguns meses desde aquela primeira parte da instrução. Eu falei assim no grupo até que a gente gostaria de pelo menos 200 visualizações para poder produzir essa segunda parte. Então demorou um pouquinho, mas chegou. E ainda está prevista uma terceira parte dessa instrução. Novamente, vamos estabelecer o mesmo parâmetro de 200 visualizações, caso haja, nós produzimos essa terceira parte. Bom, vamos já para o Lishogi. Essa aula vai ser baseada em outros padrões de jogo, além daqueles que a gente viu na primeira parte. Aquele padrão de jogo da primeira parte, um padrão bem intuitivo, as primeiras linhas assim que geralmente as pessoas seguem quando aprendem Shogi. Hoje vamos ver que não existe só aquele padrão de jogo, existem algumas outras alternativas, até bem comuns. Vamos explorar essas outras alternativas. De repente o iniciante pode se sentir mais à vontade em jogar um estilo de jogo do que o outro. Então, nós sugerimos que invista nessas outras estratégias, né, para poder evoluir. E enquanto sobrevive por mais tempo no jogo, as pessoas vão decifrando outros aspectos da batalha, da partida. Então, vamos lá para o Lishogi. Bom, esse é um padrão de posição que a gente já tinha visto na instrução anterior. Notem aqui que Sentê abriu as linhas principais das suas peças grandes, torre e bispo, e Gotê avançou o bispo em uma posição que torna possível defender essa casa, esse ponto fraco da sua cabeça aqui, a casa 2-4. Bom, a configuração desse tabuleiro quase com certeza já indica, principalmente em jogos de iniciantes intermediários, que a gente vai ter uma batalha de torre estática contra torre dinâmica. Pode ainda não acontecer. Gotê pode avançar o peão da torre e se transformar em outro tipo de jogo. Mas é quase certo que nessa situação, agora é lance de Sentê. Sentê avança que faz um movimento de prato, um lance natural de desenvolvimento. E agora Gotê, nessa posição, pode migrar a torre para qualquer uma dessas colunas indicadas. E dependendo da coluna em que ele migrar a torre, nós vamos ter um tipo de jogo diferente que um do outro. A torre vai migrar para uma coluna que vai ser a base de ataque desse exército. Então, vamos pegar um exemplo aqui inicialmente. Com a torre migrando para a coluna 2, nós temos um sistema de jogo que chama Mukai Bisha, ou torre opositora, em que a torre de Gotê está numa coluna de oposição direta à torre de Sentê. Esse tipo de jogo tem algumas características específicas, como, por exemplo, notem que ambos os times já começaram a migrar o rei para outra ala do tabuleiro. Tem um ditado, um shogi que diz que o rei tem que ser mantido longe da sua torre, com algumas poucas exceções. Mas por quê? Porque a torre é uma grande peça de ataque e o rei perto dela meio que pode atrapalhar essa dinâmica de jogo. E nós acabamos dividindo o tabuleiro em duas metades, uma ala em que vai ter uma ala de briga aqui, que as torres estão concentradas, e uma outra ala, uma ala mais de defesa, em que os reis vão buscar a proteção das suas peças. A gente continua a migração das torres, e nesse momento, a migração dos reis, desculpa, e nesse momento a gente vê uma formação específica aqui, no caso de Sentê, que é o nosso primeiro castelo. Nós temos uma formação de peças aqui, principalmente generais em torno do rei, que acabam lembrando certas figuras, certas estruturas da vida real, e que muitas vezes são castelos japoneses. Nesse caso específico, a gente tem ouros, prata e bispo formando uma estrutura que parece um barco, uma canoa aqui que o rei está remando. E esse castelo em japonês chama Funagakoi. Gakoi castelo, Funabarco. Então, o inglês Boat Castle, né, o castelo desse barquinho. Nós continuamos aqui, vamos falar mais de castelos em um outro momento, mais apropriado, mas é um tópico bastante interessante no shogi. Aqui o rei
Gotê migrou mais para o canto ainda. Nós temos aqui um lance de desenvolvimento natural. E aqui um avanço de peão que gera uma abertura de uma possível rota de fuga futura para o rei, que geralmente respondia por um avanço aqui espelhado do exército inimigo, para impedir que esse peão de Gotê, por exemplo, avance ainda mais, aumentando mais aqui o raio de ação das suas peças. E nesse caso, nós tivemos aqui o avanço de um prata, formando uma estrutura de um outro castelo diferente. No caso de Gotê, que é o Castelo Minot. Notem que a gente acaba formando um labirinto em que o rei, se atacado, pode fugir aqui para o lado direito do tabuleiro ou então fugir para o canto do tabuleiro. Cada castelo tem um ponto forte, pontos fortes e pontos fracos. Eles podem ser rápidos de montar ou mais demorados. A gente sabe que a velocidade é um fator importante no shogi. Podem ser resistentes a determinados tipos de ataque. O Castelo Minot é resistente a ataques laterais por uma possível invasão de uma torre aqui do oponente. E bastante usado nesse tipo de jogo de torre dinâmica contra torre estática. A gente tem aqui a continuidade de movimentos. Notem que os movimentos de Centê buscam a abertura de linhas de ação e ataque para suas peças, aumentando a influência do seu exército. E nesse momento, uma configuração de tabuleiro em que a gente vê que tem 3 generais próximos aos seus reis, 2 de ouro e 1 de prata, e um outro general de prata um pouco mais afastado, marcado aqui em círculo de cor diferente. E esse general, geralmente é o general de prata, que a gente chama de prata de ataque. Enquanto os outros generais estão preocupados mais com a defesa do rei, esse prata é usado para atacar. E nós vamos, à medida do possível, tentando identificar algumas formações que são formações de ataque. A gente tem formações de defesa no shogi, que são os castelos, e a gente tem formações de ataque. Uma primeira formação de ataque a gente já viu lá no início, que é o Bogin, aquela formação da torre apoiando uma subida de prata, uma escalada de um general de prata. Aqui nós vemos, então, já uma diferenciação entre esses pratas de ataque e os generais de defesa. Aqui uma subida do prata de Centê para a terceira linha e uma busca de equilíbrio aqui das ações do parte de Gotê, subindo também um prata para a terceira linha. Aqui um avanço mais de um peão na coluna 7 aqui do parte de Centê. E aqui algumas demonstrações de linhas possíveis de avanço de peças por parte de Centê. Gotê avança um peão, um lance também bastante natural. E Centê faz um lance interessante aqui, um deslocamento lateral do ouro, em que a gente vê uma evolução do castelo. O castelo do barco ele é muito rápido de montar, mas é chamado de castelo transitório, porque ela é uma formação de peças que geralmente vai evoluir com o correr do jogo, porque não é muito forte, não é defensivamente muito forte, mas principalmente em um jogo mais cadenciado, essa estrutura vai evoluir. E notem a conexão entre as peças. Aqui as peças bastante conectadas entre si, um ouro aqui próximo e principalmente esse prata e esse ouro e também a participação do bispo. Isso é algo muito interessante no shogi, essas estruturas defensivas, a coordenação das peças, inclusive a torre fazendo um papel defensivo aqui. Esse castelo especificamente é chamado Elmo Castle, né, ou Elmo Gakoi. Aqui um outro lance natural de Gotê, um avanço de ouro que acabou dobrando a defesa nessa casa 7-4, contra um possível avanço futuro aqui do peão de Centê. E é uma evolução do castelo Mino, ou Minot, né? A gente chama de Takamino em japonês, ou então Hai Mino. É um castelo Mino alto, que aumenta a defesa, a proteção do rei contra ataques frontais, mas tem diminuído aqui a sua proteção contra ataques laterais. Isso é bastante natural, essa evolução dos castelos. E a partir desse ponto, tem muitas possibilidades de jogo, tanto para Centê como para Gotê, várias linhas de ataque e contra-ataque possíveis.
Ok. E se a torre, em vez de tivesse vindo aqui para tão longe, para essa coluna 2, a gente escolhesse uma outra coluna? Por exemplo, a coluna central. Esse sistema de jogo chama Naka-Bisha. Naka, meio. Bisha é uma transformação de Risha, que é o nome da torre em japonês. Então, é a torre central. E a gente tem formações de tabuleiro aqui já bem diferenciadas com relação ao anterior. Notem que ainda é um jogo de oposição, tá? O que vai ser definido mais pela migração do rei nesse caso. Ó, notem que os reis migram para o mesmo lado. Então nós temos aqui uma ala mais de briga e uma ala mais de defesa. Apesar de que esses sistemas de jogo de Naka-Bisha acabam levando muitas vezes o tabuleiro porque a gente chama de all-out battle, que é uma batalha campal total, né, global, com menos caracterização de divisão em alas e mais uma visão do tabuleiro como um todo, como geralmente a gente tem no xadrez. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa estratégia de torre central. E notem as formações. De novo, aqui, um castelo-barco, né, um Funagakoi. E a migração aqui do rei de Gotê, mais para o canto do tabuleiro. As linhas das peças grandes aqui abertas. A gente tem aqui diagonal do bispo. Aqui um avanço do prata já por um caminho diferente do que foi no jogo passado. Então uma formação do tabuleiro aqui que a partir de agora também existem várias possibilidades para ambos os lados. Bom, essas são estratégias então de torre dinâmica contra estática. E se ambos os times resolverem migrar suas torres para outra ala do tabuleiro? Bom, agora, no caso seguinte, nós temos um jogo aqui entre dois jogadores bastante fortes, né, no cenário nacional, o Jean Rodrigues, Roberto Takashima, o Jean de Sente, o Takashima-san aqui de Gotê, em um campeonato brasileiro alguns meses atrás, não lembro exatamente qual. Bom, nós temos aqui no começo do jogo a abertura das diagonais do bispo, o fechamento aqui, então, por Sente, já evitando a troca de bispos, e esse avanço bastante precoce aqui do peão da coluna 3, já indicando uma estratégia de torre dinâmica bem específica por parte de Gotê, que é a chamada Sanken Bisha. É a torre na terceira coluna. Aqui segue alguns lances naturais. E a migração da torre de Sente para a quarta coluna, numa estratégia que chama de Shiken Bisha. Shiken, quarta coluna. E aqui nós temos a configuração do tabuleiro que qualifica como Ai Furibisha. Furibisha é essa estratégia de torre dinâmica, né, em senso amplo, digamos assim. Qualquer uma dessas estratégias de torre dinâmica. Furibisha, em japonês. E Ai Furibisha, porque ambos os lados optaram por essa estratégia. É uma estratégia de torre dinâmica mútua. Lembra daquela expressão Ai Gakari da lição anterior? Aquele ataque mútuo das torres? Então aqui a gente tem uma situação de Ai Furibisha. E nessas situações de Ai Furibisha, geralmente os reis também se afastam da sua própria torre e vão para a ala contrária. Não é um jogo de oposição, como a gente viu, então, o jogo anterior. A gente tem aqui formação já de defesa por parte de Gotê e um castelo Minô que ainda não está completo, só tem 2 generais. Por isso a gente chama de castelo Minô incompleto, ou meio Minô, ou kata Minô, ou half Minô em inglês. Aqui a gente segue alguns lances naturais. Notem que Gotê mudou a diagonal do bispo. E nesse momento aqui do jogo, nós temos algo muito interessante por parte de Gotê, essa formação de ataque que chama em inglês Plenary Formation. Não sei como é que chama essa formação em japonês, também não sei como é que seria uma boa tradução em português, mas o que acontece? A gente tem linhas de ataque múltiplas aqui,
por parte de Gautier. E a torre, na quarta linha, faz um papel, inclusive, muito bonito defensivamente, porque apoia contra qualquer invasão, contra qualquer aproximação aqui das peças de Saint-Thé. Inclusive, Gautier está indiretamente atacando a posição aqui, a torre adversária, e ameaçando promoção futuramente em qualquer uma dessas casas circuladas. O cavalo, apoiado por as outras peças, pode avançar e atacar tanto pelo meio do tabuleiro, como inclusive pela ponta, pelo canto aqui do tabuleiro. Então, à medida que a gente vai avançando, vamos tentando identificar algumas formações de ataque. Nós temos aqui a continuidade da formação aqui de Saint-Thé e também uma formação de ataque com a subida do bispo para a quarta linha. Ele mira em um determinado ponto aqui na defesa de Gautier, por um possível drop de futuro de peão, após troca de peão nessa coluna 9, por exemplo. A torre pode migrar aqui para o canto, atacando futuramente. Cavalo pode avançar, atacar tanto pelo canto como mais aqui para o meio do tabuleiro. Então, muito interessante, informações aqui ofensivas de ambos os lados. E seguindo aqui a formação de peças, então um jogo bem cadenciado de ambos os lados. Aqui uma formação de 4 generais em torno do rei. E é como se o castelo de Saint-Thé já tivesse formado, só falta o rei entrar nele. Isso a gente vai ver a seguir. Continuando aqui as formações. E nesse momento o rei entrou num castelo, que é um castelo bastante conhecido no shogi também, que é o Yagura, Castelo Yagura, ou Fortaleza. Né? E é curioso que esse castelo geralmente é formado em jogos de torre estática. Aqui a gente vê uma torre dinâmica do lado direito, que é o lado oposto que ele costuma ser formado. Ele, nessa posição, ele é bastante usado também em estratégias contra a torre dinâmica, principalmente contra a torre dinâmica na terceira coluna, Sunken Bishop, como a gente está vendo agora. E nesse momento, então, do jogo, a gente tem linhas de ataque interessantes, abertas aqui, possíveis, tanto para Saint-Thé como Gautier, formações defensivas. E a gente já prevê uma batalha muito interessante para ocorrer a seguir. Bom, são bastante comuns essas macroformações, como a gente viu até agora, de torre dinâmica contra estática, estática contra dinâmica, e agora, por fim, dinâmica contra dinâmica. Mas nós vamos trazer aqui mais 2 casos, que eu chamei de casos especiais. O primeiro caso são jogos de troca de bispos. Até agora a gente viu evitar esse tipo de coisa. Mas nesse momento, Saint-Thé promove uma troca de bispos. E notem que, de uma forma interessante, é como se a iniciativa do jogo tivesse invertido. É como se Gautier passasse a ter um lance na frente. Notem que, se nós tivermos o lance seguinte espelhado por parte de Saint-Thé, aqui, agora o tabuleiro está igual, mas é Gautier quem joga. Não necessariamente isso é uma desvantagem no shogi. A gente viu que a velocidade é um fator muito importante, mas pode ter estratégias, principalmente no início do jogo, que é interessante ceder a iniciativa ao invés de ganhar tempo para poder contra-atacar, dependendo do teu estilo de jogo, é claro. Bom, vamos continuar o jogo nesse sentido. E nesse caso a gente tem Gautier optando por uma estratégia de torre dinâmica. E aqui a gente tem um jogo de oposição, mesmo com troca de bispos. Vamos seguir um pouquinho para ver como é que continua o padrão. Os movimentos têm que ser feitos com bastante cuidado para evitar deixar buracos onde o adversário possa dropar o seu bispo. E notem um padrão de jogo bem já conhecido. Os reis migrando para o canto, formando castelos bem específicos. No caso de Gautier, aqui já formou um castelo meio mino. Aqui um mino completo. E Saint-Thé formou um castelo que a gente não tinha visto ainda. É um castelo específico para esse tipo de jogo, que é o castelo Bonanza, Bonanza Gakoi. Formado também pela primeira vez por um programa de computador, o programa Bonanza. E notem o seguinte, se nesse momento, em vez de continuar para a formação do castelo, a subida do ouro aqui deixou um espaço livre para uma possível largada de bispo. Só que se os drops de bispo, se as largadas de bispo
forem feitas de uma forma impensada, elas podem ter efeito muito ruim. Por exemplo, aqui, larguei o bispo numa casa que vagou e ainda ameacei a torre, mas facilmente Gotê desloca a torre para o lado e o bispo de Sentê está preso. Não tem mais para onde ir. No máximo vai ganhar um peão aqui, que é uma perda de material muito grande para Sentê. Aqui um outro exemplo de como a gente tem que ser cuidadoso nessa migração de peças. Aqui os reis estão indo para o canto do tabuleiro para formar seus castelos, mas se nesse ponto, em vez de avançar esse peão, Gotê tivesse se apressado e avançado, já formado a estrutura no castelo antes do rei entrar nele. Aí, nesse caso, se abriria uma brecha para uma largada de bispo. E aqui, o Sentê já está muito superior no jogo, porque vai, ocasionalmente, ter um ganho de material capturando essa lança, e ainda promove o bispo e deixa um bispo promovido no campo do oponente. Isso é uma vantagem muito grande. E Gotê já está muito melhor no jogo nessas alturas, certo? Bom, vamos ver um outro sistema de jogo a partir de agora, certo? A gente tem a troca de bispos. E em vez de ter um movimento espelhado, aqui antes mais um exemplo aqui da necessidade de tomar cuidado com o desenvolvimento das peças. Em vez do movimento espelhado de prata, Sentê se apressa e avança o peão para ganhar espaço. Nesse caso, abriu claramente aqui uma brecha para um drop de bispo de Gotê. E dessa vez é Gotê quem fica muito melhor no jogo com a promoção, que é uma captura de peão. Nesse momento tão precoce, Gotê já está muito melhor no jogo. Bom, em vez, então, a gente tem um movimento espelhado de prata, e em vez da migração da torre por parte de Gotê, a gente tem um movimento diferente. A gente tem um avanço de prata, né, um desenvolvimento aqui na sua posição, por parte de Gotê. Sentê fez espelhado, e Gotê agora optou por um avanço do peão da torre, e que é respondido da mesma forma por Sentê. Aqui a gente já tem um jogo, não é mais de oposição, é de torre estática contra estática, agora com os bispos fora do tabuleiro. Vamos ver como é que se desenrola esse tipo de jogo. A gente tem aqui uma movimentação dos pratas perto da torre. Essa movimentação do prata nesse tipo de jogo é chave, vai definir a macro estratégia do jogo, como vai seguir a partir de agora, mas a gente não vai entrar em detalhes nesse momento, já é um tópico um pouco mais avançado. Tem lance de desenvolvimento aqui. Notem que sempre com muito cuidado para evitar gerar buracos aqui na defesa. E nesse ponto tem muitas possibilidades para ambos os lados. E geralmente o que vai definir, como foi dito, as movimentações desse jogo é o que os pratas de ataque vão fazer a partir de agora, certo? Bom, então esses são padrões de jogo que aparecem em casos de troca de bispo. E nós temos mais um último exemplo aqui na nossa instrução de hoje, que é o caso das torres flutuantes. Aqui nós iniciamos já com um padrão bem conhecido, lá da nossa primeira instrução. Sentê já subiu aqui o ouro, defendendo tanto o bispo como a cabeça dele. E isso é imitado aqui, é espelhado por Gotê. Esse tipo de movimento, ele está indicando uma futura e breve aqui abertura da diagonal do bispo. Lembram a abertura das linhas das peças grandes. E essas aberturas convidam aqui a troca de bispos. Mas lembram também que o time que provocar a troca de bispos, geralmente é meio como que perde um tempo, né? Então, cada um dos exércitos aqui vai tentar atrasar um pouco a troca de bispo para ver se o adversário toma o bispo.
Nesse momento, um avanço aqui do peão da torre, a gente vê as linhas possíveis de ataque na torre estática, natural da torre estática. E aqui a gente tem trocas da coluna do peão na coluna da torre, que é natural também nesse tipo de jogo. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Esse tipo de jogo leva linhas muito complicadas. Notem que as linhas das peças grandes estão totalmente abertas. E, nesse momento, esse movimento de bispo serviu para fechar a linha de ataque, a coluna de ataque da torre do oponente. Certo? A gente já tem a diagonal aberta de ataque. Mas, nesse momento, Gautier recua sua torre para a quarta linha. Essa quarta linha aqui a gente chama de torre flutuante. Ela tem uma movimentação bem interessante. Ela tem um raio de ação muito grande aqui. E nesse momento esse raio de ação está levemente bloqueado por esse peão que está avançado também na quarta linha. E por esse raio de ação estar levemente bloqueado, Senté aproveita a oportunidade e faz a sua troca de peão na coluna da torre. E ao ser desafiado com o peão de Gautier, ele retorna a torre para a quarta linha e ficam as duas torres na quarta linha. Esse tipo de jogo é um tipo de jogo muito interessante, que em inglês a gente chama de aerial fight, que é uma luta aérea. Nesse padrão, os dois times procuram colocar as suas torres em colunas interessantes, mas antes, a título de defesa, nós temos formações com rei centralizado. E essas formações de reis centralizados, de generais bem espaçados, elas previnem bastante a invasão por parte das peças do adversário. Mas, por outro lado, ela não é muito resistente a essas invasões no momento que elas ocorrem. Então, quando um dos times invade o campo oponente, geralmente o jogo acaba rapidamente, porque o rei tem uma influência defensiva bastante grande nessa posição. Então aqui as torres mudam de colunas e vão mudando, vão tentando achar colunas adequadas para os seus ataques, certo? E a gente fica até aqui nesse momento. Mas bem, agora vistas essas formações, essas macroestratégias, essa questão da teoria geral de aberturas, essas aplicações da teoria geral de aberturas, vamos matar uma curiosidade que nós levantamos lá na primeira instrução, no final da primeira instrução. A gente viu que uma das primeiras coisas que a gente aprende é que uma possível defesa para esse avanço de peão da torre é defender a cabeça do bispo com um ouro. Mas por que a gente não defende com a prata? Já que a prata tem esse movimento diagonal de defesa aqui da cabeça do bispo. Bom, esse tipo de avanço de prata leva a um tipo de jogo bem temerário. Existem linhas possíveis a partir daqui, mas note o que acontece em uma continuação natural. A gente tem o avanço aqui do peão. O peão do bispo. E esse avanço do peão do bispo abriu linha para a diagonal do seu bispo. Geralmente isso é respondido pela abertura da diagonal do bispo oponente, do bispo de Gautier. Só que se isso é feito numa ocasião dessas, o que segue é a tomada, captura do bispo de Gautier por Senté. A defesa natural desse bispo ela foi anulada pelo próprio Gautier. No momento que avançou esse prato, o prato não tem movimento lateral. Ainda bloqueou o movimento lateral da sua torre. Então, nessa ocasião de jogo aqui, muito cedo no jogo, praticamente está acabado. Praticamente já é vitória de Senté. Em jogadores com forças equivalentes, o jogo aqui está definido já. E muito cedo no jogo. E é muito interessante que qualquer pessoa que aprende shogi, qualquer pessoa que aprende a jogar, já perdeu desse jeito. E digo que não só iniciante perde desse jeito, até jogadores intermediários, até avançados. Em algumas situações, isso é passível de acontecer, principalmente em jogos ultra rápidos, como a gente tem em aplicativos, jogos de 2, 3 minutos, que a pessoa está já cansada de uma sequência de jogos,
ou tá com uma estratégia específica na cabeça para seguir, e acaba fazendo isso e acaba perdendo o jogo desse jeito. Então, isso é interessante aprender, né? Essa questão da defesa da cabeça do bispo pelo General de Ouro. É possível continuar o jogo a partir daqui? Até é. Por exemplo, Gotê agora pode passar o bispo e mudar a diagonal desse bispo, mirando em conjunto com a torre nesse ponto aqui indicado, por exemplo. É uma estratégia viável. Só que ter muito cuidado na defesa da cabeça do seu bispo, porque lembre que o avanço do peão na torre é muito rápido. Então, existe essa possibilidade de conduzir um jogo nessa situação, mas é algo um pouco mais avançado, um pouco mais complicado. Então, isso é o grande motivo. A gente não defende a cabeça do bispo com a prata, defende com o ouro. E com isso, com essa curiosidade, a gente encerra por aqui essa nossa segunda instrução, essa segunda parte da instrução Sobrevivendo no Show. Bom, então espero que vocês tenham gostado dessa nova parte da aula do Sobrevivendo no Shogi. E caso nós tenhamos uma boa quantidade de visualizações, o pessoal se interessar, realmente, se manifestem nos comentários, digam se vocês têm interesse em uma produção dessa terceira e última parte da nossa instrução especial, para poder viabilizar, né, a continuidade desse trabalho. Então, por hora, era isso. Agradeço pela companhia de vocês e até uma próxima.